gente tinha um trabalho de parceria muito bom e a coisa andava. E a gente não tinha dificuldade, né? A não ser de vez em quando que o dono cismava de contratar um cidadão lá que tinha sido reprovado no exame psicológico. Eu fazia o seguinte, eu levava para ele o resultado de contraindicação daquele candidato, falava com ele que eu não mudaria o meu parecer a respeito, mas que se ele queria contratar aquela pessoa na instituição dele, que era um direito dele como proprietário, mas ele teria que assinar também um termo de responsabilidade sobre aquela contratação, porque como eu havia previsto que aquele funcionário não ia atender as necessidades dele, então quando ele tivesse algum problema, eu estaria defendida de qualquer situação, né? Então, numa das empresas que eu fiquei em um período médio de 3 anos, depois de uns 4 ou 5 casos dessa natureza, eles começaram a diminuir esse tipo de pressão. Na empresa pública, né, a gente já tem outros critérios para estar trabalhando, né, que são os critérios legais. Eu trouxe aqui a Constituição Federal, né, que é uma exigência primeira da administração pública em relação aos concursos, né. Vai ser um pouco chatinho, mas eu vou ler o trecho aqui que se refere a essa situação, né. Isso aqui está no capítulo 7, na seção 1, sobre disposições gerais, artigo 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte: 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. 2. A investidura em cargo e emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Aqui é interessante, né, que de até 2 anos não significa que ele tem que ter 2 anos. Isso dá uma liberdade para o administrador público estabelecer um prazo menor aí, né, em relação à validade desse concurso. Na Polícia Militar, os nossos concursos são feitos, né, anualmente, excepcionalmente no caso, né, do soldado, quando ele é aprovado no concurso e há um excedente de pessoal aprovado, aí ele recebe uma carta, né, de aprovação em concurso público que tem validade por período de 1 ano. Se houver outras vagas abertas dentro desse período, ele vai apresentar esse tipo de aprovação, né, no concurso anterior, e ele vai ser então admitido depois de prestar novamente os exames de saúde, né? É importante trazer essa questão da Constituição Federal, porque além dela a gente tem outros documentos normativos, né, que respaldam os concursos. Na Polícia Militar, a gente tem algumas fases, né? No recrutamento a gente costuma conseguir uma imensidão de pessoas interessadas nos nossos concursos. E aí a gente parte, né, para a fase de seleção para ir escolhendo, né, esse volume de pessoal. Então, a primeira prova que a gente tem é a prova de conhecimento ou a prova intelectual, né? Essa prova, ela é feita aqui em Belo Horizonte, né? Ela é toda centralizada. Essa prova, ela fica reservada, só o coordenador do concurso e os professores que têm acesso a esse material, né? Depois que ele é reproduzido, ele então é colocado, né, em envelopes. Ele é enviado para as unidades que estão promovendo o concurso dentro de um malote que é totalmente lacrado. Os envelopes são todos lacrados também. Existe uma ata de abertura desse material no momento da aplicação da prova, com a assinatura de 2 testemunhas, né, para não haver fraude. E esse concurso, ele é centralizado em relação à organização, mas ele é descentralizado em relação à execução. Então, depois que esse material é todo preparado, ele é distribuído no Estado no mesmo período. A gente faz isso pelos serviços do Correios, né, pelo SEDEX. Aí essas provas chegam, é dado um aviso de chegada dessas provas em cada unidade onde tem concurso. O concurso ocorre sempre no mesmo dia, no mesmo horário, para todas as unidades, sem exceção, né? Existe uma coordenação desses concursos durante o transcorrer do concurso. Qualquer alteração é registrada,
Se houver alguma questão que não ficou clara na prova, essa questão ela é levada a conhecimento da comissão que elaborou a prova, e essa questão ou ela permanece na prova depois dessa avaliação ou ela é cancelada, né, quando acontece algum problema. Existe um nível de exigência em relação ao índice de aproveitamento que os candidatos têm que apresentar na prova de escolaridade. A partir desse momento, ele vai passar para as outras etapas, né, que são a prova de médica, né, que é a prova clínica, né, que é a prova de audiometria, de oftalmologia e o clínico geral. E a prova de odontologia, né, ele passa também por uma análise, né, bucal, e depois que ele é liberado dessa etapa, ele vem então para a fase do exame psicológico. Depois do exame psicológico, então, ele vai fazer os exames médicos complementares, né, que são os exames laboratoriais, os exames de eletroencefalograma e eletrocardiograma. Liberado pelo médico, depois que ele faz esses exames, o candidato apresenta esses resultados para o médico, aí ele é liberado para fazer o teste de aptidão física, que é a última fase do concurso, né? Antigamente a gente tinha uma prova que chamava entrevista com os oficiais, né? Mas de tantos recursos na justiça, nós perdemos essa possibilidade, até mesmo pela falta de objetividade dessa prova, né? Então não temos mais essa prova atualmente na Polícia Militar. Bom, eu coloquei assim, um parâmetro para que vocês compreendam as etapas do processo, né, em termos da execução do processo. Mas antes dessa execução, a gente tem toda a questão de como que é feito esse planejamento, né? A primeira coisa, para a gente saber se a gente vai ou não ter um concurso público, a gente precisa, primeiramente, de conhecer qual que é o planejamento que a Polícia Militar está tendo para dar início ao concurso. Então, por exemplo, no ano de 1999 é feita uma projeção pelo Estado-Maior, uma previsão de todos os cursos que vão haver no ano 2000, e aí a gente tem o nome de todos os cursos, o período que esses cursos vão acontecer e o número de vagas que vão ser colocadas à disposição. Esse planejamento ele é flexível, esse concurso pode acontecer ou não, dependendo, né, da liberação do governador do Estado, e a partir dessa informação é que a gente começa a fazer o planejamento dos concursos, né? Então a gente tem que fazer o calendário do concurso envolvendo todas as equipes e todas as etapas do processo, porque a gente tem a prova de escolaridade, temos as provas médicas, o exame psicológico, e temos que começar o curso em tal dia. Então a gente tem o dia de começar e o dia de acabar, e depois lá dentro da nossa unidade nós temos que negociar os prazos, né? E a gente às vezes tem 30 concursos em andamento, né? Nem todos têm exame psicológico, né? Mas a gente tem sim vários concursos em andamento. Então tem uma equipe que puxa os concursos oficiais, outra equipe que puxa o concurso de praça, e a equipe de psicologia serve a essas duas equipes o tempo todo, né? Então a gente tem que fazer esse planejamento, né? Em relação à fase do exame psicológico, os cursos de oficiais, todos os exames psicológicos são centralizados na capital. E a gente tem um ganho com isso, porque geralmente esses cursos ocorrem em períodos que existem bastante espaços físicos disponíveis para a gente trabalhar, porque eles acontecem em período de férias da Academia de Polícia Militar, onde funciona o curso de oficiais. E os cursos de praça, em termos da execução, eles são descentralizados, né? O que é isso? A gente faz todo o planejamento na nossa unidade, toda a coordenação é feita por nós, mas os psicólogos, né? Eu falei da equipe de psicólogos, mas eu não situei aqui, nós temos 9 psicólogos na nossa equipe, 2 psicólogos na Junta Central de Saúde, onde é feita a perícia do pessoal, 4 psicólogos no Centro de Formação, um no Centro de Formação de Praças e o outro na Academia de Polícia Militar. Um psicólogo no Estado-Maior da Polícia Militar. Nós temos em torno de 8 psicólogos na Clínica de Psicologia e no Hospital Militar. E depois, os demais psicólogos, são 21 no interior e 15 na capital, eles trabalham nos batalhões, no Serviço de Assistência de Saúde, que ficam nos batalhões. Esse Serviço de Assistência de Saúde ele é composto por um psicólogo, um médico e um dentista, né? Uma equipe permanente de saúde que fica dentro da unidade. E esse psicólogo que trabalha na SAS, ele é responsável por todo o trabalho de saúde preventiva. Ele faz o atendimento clínico, ele faz palestras, ele dá cursos, né, para o pessoal quando tem escola funcionando. Atualmente as escolas não estão funcionando mais nas unidades, elas estão
centralizadas, né? Porque a polícia ela tem 10 centros regionais de policiamento, são 10 CRPs, mas não é CRP da conselho, né? Então, cada CRP tem uma escola de formação de praças, então os psicólogos que estão juntos, o batalhão deles junto com o CRP é responsável também por ministrar cursos de relações humanas, de chefia e liderança e tal, e também, né, trabalham conosco no trabalho de seleção. Bom, eu gostaria então de falar agora como que a gente vai estar trabalhando o concurso, né? Porque o concurso ele tem várias etapas. Eu trouxe tanto papel aqui que eu não sei nem por onde começa. Bom, primeira fase do nosso trabalho é o trabalho de planejamento, né? Então a gente sabe que vai ter as vagas. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma checagem do nosso perfil profissiográfico, do perfil psicológico, né? Então nós temos que fazer uma pesquisa junto às unidades para verificar se o nosso perfil está ainda atendendo, né? Sistematicamente a gente tem que fazer a atualização desse perfil para fazer o perfil psicológico. A partir daí, considerando, né, se o concurso é um concurso centralizado ou descentralizado, o número de candidatos que a gente tem para avaliar, né, se a gente tem condição de trabalhar com testes individuais ou com testes coletivos, quais são os prazos que a gente tem para liberar os resultados, qual é o número de psicólogos que a gente vai ter disponível na equipe, considerando que tem gente que às vezes está licenciado, está de férias, né? Então, na época do concurso, com quem a gente vai poder estar contando, na capital e no interior, né? A partir de todas essas informações, então, a gente faz o levantamento da bateria de teste, né? E uma vez que a gente selecionou esse teste, nós temos que fazer também a definição dos scores a serem alcançados pelos candidatos, tendo como referência o perfil profissiográfico e psicológico, né? Depois que a gente fez esse trabalho aqui, a gente vai atuar auxiliando o chefe do centro na confecção do edital do concurso. Eu vou falar a parte a respeito do edital do concurso, porque ele é um procedimento muito importante para a gente, né? Depois a gente tem que fazer a aquisição desse material, o armazenamento, a organização, a distribuição desse material, né, para o caso de concurso descentralizado, né. Nós temos que estar prevendo os espaços físicos que atendam às exigências para aplicação e de outras condições exigidas e outros materiais necessários, né. Nós temos que estar trabalhando para fazer um nivelamento técnico da equipe, né, que é o treinamento em relação aos instrumentos que estão sendo utilizados, né, tanto para aplicação quanto para análise, né. Isso é muito importante porque a gente precisa de um nivelamento técnico de toda a equipe para que a gente tenha um resultado realmente confiável, né. E dentro desses 9 psicólogos que trabalham na nossa equipe é feita uma distribuição de coordenação de concurso. Como a gente tem, né, os concursos que são descentralizados no interior, cada um recebe uma quantidade de unidades para ele estar auxiliando esse psicólogo, né? E auxiliando em todos os sentidos, e às vezes até de sair de Belo Horizonte e estar nessa unidade, né? E, por exemplo, como a gente tem vários CRPs, a gente pode ter, por exemplo, 5 unidades de polícia, né, que tem psicólogo dentro daquele CRP. Então, esses 5 psicólogos são todos convocados para estar atuando nesse concurso e ainda recebem um reforço da equipe de psicólogos da capital para estar lá junto na aplicação desses exames, né? Então, o planejamento ele vai levar em consideração todos esses aspectos, né? A execução do concurso, a gente tem a fase de coleta de dados, né? A gente trabalha com salas com em torno de 30 candidatos por sala, né? Na capital, nós envolvemos toda a equipe do Centro de Recrutamento e Seleção e todos os psicólogos disponíveis na capital, né? No interior, a gente tem um trabalho de uma equipe itinerante, né? Como eu já disse antes, a gente vai ajuntando esforços aí para fechar, né? De acordo com o número de candidatos que a gente tem em cada unidade, né? Tem épocas que a gente fica, assim, às vezes até 8 dias num único centro trabalhando devido ao volume de candidatos que a gente tem, né? Atualmente, nós estamos buscando trabalhar com testes que nos forneçam scores bem científicos, além de alguns testes projetivos, né? Essa situação veio através de uma conversa que a gente teve com os advogados da nossa diretoria, né?
em função dos recursos que a gente vem enfrentando na justiça em relação ao exame psicológico, né? Mas nós sempre trabalhamos com um levantamento de dados pessoais. Nós temos, para os concursos de oficiais, que são esses concursos centralizados, nós temos uma condição de trabalho melhor, né? A gente tem condição de aplicar teste individual, né? Por exemplo, o DMK é uma técnica, né, que a gente está adotando. A gente trabalha com inventário de personalidade, com teste de inteligência, com anamnese, né, que é o nome que a gente conseguiu dar para a entrevista psicológica, né, para que o juiz não fale que nós somos subjetivos em relação aos nossos procedimentos, né? Então, a anamnese é um trabalho semi-dirigido, né, mas que aborda todos os aspectos que são necessários serem levantados, né, do candidato, né? De uma forma ou de outra, em relação à fase de execução do concurso, ele sendo centralizado ou descentralizado, a análise dos dados tem que ser feita toda em Belo Horizonte. Alguns psicólogos, eles têm disponibilidade de nos acompanhar, né, de se deslocarem para Belo Horizonte para nos acompanhar em relação à fase de análise dos dados. E a gente tem uma dificuldade aqui, que é a questão de pressão que a equipe sofre durante esse processo, né? Aqui na Constituição fala lá, né, da questão da impessoalidade, da moralidade, né, dos processos, mas nós tivemos um caso, um psicólogo do interior, meia-noite, chegou uma candidata acompanhada de um cidadão, né, infelizmente, né, um oficial da Polícia Militar. Ele foi abordado na casa dele, porque queria saber se a candidata tinha condições de ser aprovada no concurso, né? Ele notificou essa situação para a gente. A candidata em questão ficou reprovada, não em função dessa situação, mas por não atender às exigências do perfil, e ele sofreu muito com isso, né? Então, se esse trabalho for feito ali no interior, esse psicólogo não consegue trabalhar. Todo o trabalho que ele desenvolve começa a ser boicotado em função de outros interesses, né? Ele não tem condição de dar andamento no trabalho dele. E aqui a gente fica no nosso centro, né? O nosso chefe, coitado, ele falta morrer, né? Porque o que ele apanha na época de concurso, a mãe dele, o pai dele, a família dele inteira, e ele escuta tanto nome bonito, assim, ele recebe todos os títulos honorários que o cidadão pode receber, pior do que de juiz em dia de jogo que o time está perdendo, né? Então, assim, ele reclama muito dessa situação, mas ele não nos passa esse tipo de pressão, ele nos dá total apoio no nosso trabalho, né? O atual chefe do centro, né? Ele, há alguns anos atrás, ele era subchefe e o irmão dele ficou reprovado. Ele não fez interferência nenhuma, uma pessoa que tem uma postura muito ética, né? E geralmente esse tipo de posicionamento, esse tipo de situação de pressão vem de quem não está dentro do centro, porque qualquer um que assuma a responsabilidade desse centro passa a perceber a coisa de uma forma totalmente diferente, passa a ter um respeito maior pelo trabalho em relação a todos os aspectos que envolvem o concurso, né? Eu brinco que a nossa unidade, assim, é uma bomba prestes a explodir a qualquer momento, né? Porque quando as provas estão armazenadas lá, né, se houver uma sabotagem, se houver uma invasão, né, a coisa fica feia, né? Então, assim, pode trazer prejuízo para um concurso inteiro, né? Tem que cancelar o concurso, fazer o concurso todo de novo, né? E isso a gente tem que estar sempre primando pela imagem da corporação também. Então, não pode acontecer. Por exemplo, se numa universidade acontece, né, de vazar uma prova aí, de um concurso e tal, isso já repercute tão mal. Vocês imaginaram se acontece uma coisa dessa dentro do polícia? Que coisa triste, né? Então, a responsabilidade de quem trabalha ali é muito grande, né? Eu não entro na minha unidade em época de concurso, a não ser que esteja em horário de funcionamento. Eu tenho um verdadeiro pânico de entrar. Se o chefe liga para mim e me manda entrar lá, fala assim, eu quero um acompanhante, eu não entro sozinho, sabe? Eu não entro, eu não vou naquele lugar em feriado, mas de jeito nenhum, sabe? Por causa dessa situação, né? Bom, continuando então, né? Então a análise dos dados é feita toda aqui em Belo Horizonte e a gente tem 3 formas de estar emitindo esse resultado, né? O primeiro resultado, que é o resultado que é divulgado, é uma relação nominal em ordem alfabética expressa, numerada sequencialmente, né? Onde vai de 1 até, vamos supor lá, 75 candidatos indicados. A única informação que o candidato tem a respeito do exame psicológico dele é essa, indicado.
E do número 71 em diante, né, esses números são hipotéticos, né, candidatos contraindicados até o último número. No final, né, além disso tudo, tem a relação, né, os candidatos incluídos entre o número tal até o número tal foram indicados, portanto deverão dar continuidade ao processo. Os candidatos número tal foram contraindicados, portanto foram eliminados do concurso, né, assinado pelo chefe do centro, né, não é a Serviço de Psicologia que assina esse documento. Esse documento é remetido à unidade que está com o concurso em andamento e uma cópia fixada conosco. E esse documento ele é enviado em forma de ofício, né? Essa é uma das formas de liberação de resultado. A outra forma de liberação de resultado é feita através de laudo. Só que tem que esses laudos eles só saem da nossa unidade quando são solicitados, né? Em que condições? Ou eles são encaminhados para a Junta Central de Saúde, quando solicitados, documentados, ou para a DP3, que é a nossa área da diretoria de pessoal que trabalha com processos jurídicos, no caso, a gente está respondendo processo na justiça, ou então para o psicólogo da unidade de treinamento. Nesses casos, a gente costuma mandar praticamente todos os laudos quando há tempo, né, em relação à situação de concurso, ou então pelo menos aqueles candidatos que a gente encontrou alguma restrição, né, ou para o psicólogo da unidade, quando, por exemplo, é um caso de um concurso interno, o candidato ficou reprovado, ele vai retornar para a área dele, mas ele não está bem emocionalmente. Então, a gente produz, né, um laudo, encaminha esse laudo para o psicólogo da unidade onde esse militar está atuando, né? Ele pode convidar esse militar para ser atendido, ele pode fazer alguma intervenção de alguma natureza, né? Isso depende do posicionamento técnico dele, né? E a outra forma de produção de resultado é a entrevista de devolução, que é dada ao candidato, né, quando ele tem interesse, ele tem um prazo, né, e ele agenda uma data para fazer uma entrevista de devolução. Essa entrevista era feita oral, né, a gente não passa nada escrito para o candidato, passamos as informações pertinentes aos dados do perfil que é exigido para o cargo e aos resultados que ele apresentou, né. Bom, isso aí então é a forma como funciona o concurso. Agora eu vou falar um pouco sobre o edital, né? O edital é um documento muito importante que a gente tem para estar atuando, né? Por quê? Ele é o contrato de relação que você vai estabelecer com esse público que está interessado no concurso, né? Então, é muito importante que o edital, ele amarre toda e qualquer situação, ele tem que estar prevendo toda e qualquer situação que possa dar gancho para o candidato estar burlando o concurso, né? Então, a gente tem que estar, de alguma forma, trabalhando antecipadamente a isso aí, né? Então, no nosso edital, a primeira coisa que a gente tem é a comissão de psicólogos. Então, a gente fala que o exame psicológico será aplicado e analisado por uma equipe de psicólogos da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Atualmente a gente tem inclusive colocado, né, que são todos psicólogos inscritos, né, no conselho, né? Segundo, né, a gente vai falar que o resultado desse exame psicológico é decorrente da análise conjunta de todos os testes, né, e que essa análise conjunta é feita comparativamente ao perfil do cargo e que a gente vai ter dois resultados, que é o candidato, né, que for recomendado ao perfil será considerado indicado para o prosseguimento dos demais exames e testes, e o candidato não recomendado será contraindicado para o prosseguimento, sendo, portanto, eliminado do concurso, né? Então, aqui a gente está dando a nomenclatura, né, de classificação desses candidatos no concurso e a condição deles de continuar ou não participando do concurso, né? Depois, a gente vai falar sobre as áreas de concentração que estarão sendo aferidas, né? Então, o exame psicológico aferirá as áreas de concentração, né? Cognitiva e de personalidade. E aí a gente vai explicar o que é a área cognitiva, né? Será feita através da análise dos testes de inteligência, né? A gente colocou por uma exigência do judiciário, como a gente não pode estar publicando o nome do teste, né? Porque seria a mesma coisa de você entregar o gabarito da prova antes de estar aplicando a prova do cidadão, né? Então, o que a gente fez? A gente publicou situações assim de tipologia genérica de teste, né? Então, a gente colocou, né, que a gente vai usar um teste de inteligência fator G, né, que identifica as funções mentais relativas ao pensamento lógico abstrato, e o candidato deverá apresentar, no mínimo, nível intelectual em grau médio, em conformidade com a grade percentílica do teste utilizado.
Então a gente tem vários testes de inteligência, né, que medem esse fator, e aí a gente usa o que a gente tiver condições de estar usando de acordo com o nível de escolaridade, né? Atualmente todos os concursos são de nível de 2º grau, mas normalmente os concursos para praças, né, a gente tem um nível socioeconômico inferior ao nível, até mesmo pela própria questão da competitividade, né? O concurso de oficiais esse ano nós estamos com 17 mil. Nós estamos com 17 mil candidatos para 106 vagas, né? Então, e com isso dá para peneirar bastante, dá para tirar um pessoal assim, com nível melhor, né? Bom, depois a outra questão, e aí a gente faz esse mesmo aspecto em relação aos testes de personalidade, né? A gente fala quais são os scores científicos aceitos, né? E a gente aqui nesse modelo de edital que eu trouxe, a gente cita o TMK, fala tetronagem, que a gente vai estar aceitando e tal. E depois a gente prevê a questão da entrevista de devolução, a gente cita todos os documentos normativos que o candidato deverá ter conhecimento, né, no concurso. Esses documentos são todos afixados junto com o edital no local da inscrição, né? E é importante que o edital ele fale também das condições que o candidato tem que se apresentar para o concurso, né? Nessa parte que eu trouxe aqui não cita, né, mas as recomendações que são dadas ao candidato, a gente fala que ele deve comparecer, né, tendo uma noite de sono como habitual, alimentado como habitual, né, evitar o uso de bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem um exame, né, e medicação que ele quiser usar só mesmo aquela de recomendação médica que ele use por uma necessidade, por uma indicação médica com uma certa regularidade, né. E aí é importante também que conste no edital um item atribuindo ao candidato a responsabilidade sobre as informações prestadas por ele, né, ou omitidas durante o concurso e o curso. Isso é muito importante porque às vezes a gente tem casos, né, por exemplo, de pessoas que estão sob uso de medicação psiquiátrica que omitem essas informações durante o concurso. Quando ele começa o curso ele não dá conta, né, porque é muito puxado, né? E aí ele vai trazer essa informação que ele tinha omitido no concurso, e aí a gente, através de um processo administrativo, a gente tem como estar excluindo essa pessoa, né? Então ele tem que ser responsabilizado por informações prestadas incorretamente ou omitidas, né? E isso é amarrado no edital. E também colocar no edital que a inscrição que ele faz implica no conhecimento e na aceitação das normas do edital, porque isso também segura muito a questão quando isso vai bater no judiciário, né? Bom, só para fechar, né, o que a gente tem procurado fazer para superar as nossas dificuldades, né? Nós temos procurado trabalhar no aprimoramento técnico da equipe, né, através de cursos de aperfeiçoamento profissional, através da atualização dos instrumentos de trabalho. Então, anualmente, nós vamos a todas as livrarias que fornecem material de psicologia para revirar, né, a bibliografia e os testes que estão sendo lançados, né? A gente faz nivelamento técnico da equipe para todos os concursos, né? Então, isso significa que quando o Estado não está pagando, nós estamos pagando do nosso bolso, né? Além da nossa equipe, dos nossos psicólogos, todas as pessoas que são envolvidas no concurso passam por esse trabalho também, né? Às vezes nós reproduzimos o conhecimento dos cursos que a gente pagou, às vezes, do nosso bolso para eles, né? Fazemos visitas técnicas às outras instituições, nós somos muito próximos do pessoal da Polícia de São Paulo, né? Temos reuniões mensais com todos os psicólogos da Polícia Militar todo mês. É uma reunião que dura uma manhã inteira, né? São 4 horas de atividade. Fazemos frequentes consultas ao Conselho e fazemos reuniões esporádicas com a seção jurídica da Polícia Militar.